Olá, forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos. Este é o canal Explica Tuga, que vos traz hoje o tema da titulação de retorno. Titulação de retorno, também conhecida por retrotitulação, titulação pelo resto ou titulação indireta. Em que é que esta titulação é diferente das titulações normais? Vamos então ver. Vamos imaginar que temos aqui um componente A, do qual desconhecemos a sua concentração ou a sua quantidade, se quiserem. Em vez de titularmos diretamente o componente A, o que é que vamos fazer? Vamos fazê-lo reagir com uma quantidade conhecida do reagente B em excesso. E vamos imaginar que temos, por exemplo, esta reação. Como nós estamos a introduzir B em excesso, o que é que vai acontecer? Parte de B vai reagir totalmente com A, fazendo com que A desapareça desta solução, mas no final também teremos uma quantidade de B que ficou por reagir pelo facto de ele estar em excesso. E é esse B em excesso que nós vamos titular aqui no segundo passo. Sabendo a quantidade inicial de B que introduzimos aqui dentro. Sabendo o B que ficou por reagir, nós vamos saber o B que reagiu. Pela estequiometria da reação, vamos então descobrir quanto A tínhamos inicialmente antes da reação com B, que era exatamente esse o nosso objetivo. Tudo fica mais fácil com um exemplo em concreto e é isso que vamos ver já de seguida. Vamos a isso então. Fez reagir 1,6524 gramas de uma amostra impura de hidróxido de bário. Vamos por isso aqui. Com 100 cm cúbicos de ácido clorídrico com uma concentração de 0,200 mols por decímetro cúbico. Então temos ácido clorídrico, sabemos o seu volume e a sua concentração. Então tivemos a reação do hidróxido de bário com o ácido clorídrico em excesso. Passo seguinte. O excesso de ácido, ou seja, o ácido que não reagiu, foi titulado com uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,228 mols por decímetro cúbico. Então, nós de seguida vamos titular o excesso de ácido clorídrico, ou seja, o que não sobrou, e temos aqui como titulante o hidróxido de sódio. Sabemos também a sua concentração. Determino o grau de pureza. Lembrar que esta amostra de hidróxido de bário é impura, sabendo que foram gastos 10,9 cm cúbicos de titulante. O titulado é o ácido clorídrico. Tal como o nome indica, trata-se de uma retrotitulação. Logo, nós vamos fazer os nossos cálculos em sentido inverso. Começando então pelo fim, nós temos uma titulação. Vamos titular o ácido clorídrico que sobrou. A reação que se dá é uma reação de neutralização entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Eu não vou estar aqui a pôr os estados físicos. Isto dá cloreto de sódio mais água. O importante aqui a reter é que temos uma proporção de 1:1 nos reagentes. Então, podemos saber a quantidade de hidróxido de sódio que foi aqui adicionada. Ou seja, aquela quantidade que corresponde aos 10,9 cm cúbicos de solução. Nós sabemos que concentração é quantidade sobre o volume. Por isso,
a quantidade de hidróxido de sódio, basta multiplicar 0,228 vezes o volume, que não pode estar em centímetros cúbicos, tem de estar em decímetros cúbicos para cortar ali. Logo, vezes 10 elevado a menos 3. Vamos ficar com 2,485 vezes 10 elevado a menos 3 molos. Porquê 4 algarismos significativos? Nós aqui tínhamos 5, 3, 3, 3. O que nos limita mais são os 3 algarismos significativos. Por isso, vamos adicionar um algarismo significativo nos cálculos intermédios e depois no final apresentar o resultado com 3. No ponto de equivalência da titulação, ou seja, no momento em que paramos a titulação, ou perto disso pelo menos, a quantidade de NaOH corresponde à quantidade de HCl. Daí a tal necessidade de verificarmos que os reagentes estavam numa proporção de 1 para 1. Então, a quantidade de HCl, que eu vou aqui acrescentar, que não reagiu, a que sobrou ali da primeira reação, há de ser numericamente igual a esta. Ainda que com uma pequena nota. Nós titulamos toda a solução que sobrou aqui da reação. Ou seja, não foi retirada daqui uma amostra para se fazer a titulação. Porque senão esta quantidade de HCl que não reagiu não seria igual à quantidade de HCl que foi titulada. Vamos passar então ao segundo passo. Podemos nós calcular agora a quantidade de ácido clorídrico que foi adicionada inicialmente. Em que parte desse ácido clorídrico reagiu e outra parte sobrou aqui para o segundo passo. Nós temos o volume, temos a concentração. Mais uma vez, temos que a concentração é a quantidade sobre o volume. Logo, a quantidade de ácido, e aqui vou-lhe chamar inicial, corresponde àquela concentração vezes o volume. Mais uma vez, tem de estar também em decímetros cúbicos. Isto vai dar 0,02 moles. Logo, eu sei a quantidade que não reagiu ali no primeiro passo. E sei também a quantidade de ácido clorídrico inicial. Logo, a quantidade de ácido clorídrico que efetivamente reagiu é a diferença entre as duas. Mais uma vez, arredondando com os 4 algarismos significativos, 0,01752 moles. Agora vamos olhar para a reação que teve lugar aqui no primeiro passo. É também ela uma reação de neutralização.
Acontece que esta reação ainda não está devidamente acertada. Vamos ter de acrescentar aqui um 2 e aqui um 2 para que tudo bata certo. Então a proporção de reagentes é de 1 para 2. Logo, a quantidade de hidróxido de bário que reagiu e como ela reagiu toda, no fundo, era a que estava lá inicialmente, há de ser igual a metade daquele valor que eu tenho ali. Isto dá 8,760 vezes 10 levantado a menos 3 moles. Mas nós não estamos interessados em quantidades, nós estamos interessados em massas. E massa molar é igual à massa sobre quantidade de matéria. Logo, a massa de hidróxido de bário que reagiu, que é a mesma que era a inicial, é aquele valor vezes a sua massa molar, 171,34. 1,501 gramas. Então, daqueles 1,6524 gramas de uma amostra impura, parte daquilo era efetivamente hidróxido de bário, que é este valor aqui, o resto seria impurezas. Logo, o grau de pureza, para ser calculado, basta dividir este valor pela massa da amostra, que teria de ser sempre superior a este valor, senão algum problema existiria nos cálculos, vezes 100 para dar em percentagem. E agora, finalmente, vou usar só 3 algarismos significativos. 90,8%. Resumindo, nós conhecemos a reação que teve lugar aqui durante a titulação e, com isso, descobrimos a quantidade de hidróxido de sódio que foi adicionada da bureta e, no ponto de equivalência, essa quantidade é a mesma de ácido clorídrico, que corresponde ao mesmo ácido clorídrico que não reagiu dali porque nós titulamos toda a solução. Nós conhecemos também a quantidade de ácido clorídrico que adicionamos inicialmente e, com isso, descobrimos o ácido clorídrico que efetivamente reagiu. Conhecendo também a reação que teve lugar aqui no primeiro passo, calculamos o hidróxido de bário que reagiu, que corresponde àquilo que estava lá inicialmente, e depois foi comparado com a massa da amostra a fim de se determinar o grau de pureza. Vamos agora ao segundo exercício. Vamos lá. Fez-se reagir 0,9030 gramas de uma amostra de MOH2. M é um metal desconhecido. Vamos por isso aqui. Fez então reagir esta amostra com 20 ml de ácido clorídrico com aquela concentração. Então, mais uma vez, o ácido é o clorídrico. Desta feita 20 ml e aqui a sua concentração. Adicionou-se água até se obter 100 ml de solução, ou seja, ainda foi adicionada aqui água até por fazer ali a marca dos 100 ml. De seguida,
Uma alicota de 10 ml de essa solução foi titulada como uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,05121. Vou só tomar nota deste último valor. Agora está aqui uma diferença para o exercício anterior. No exercício anterior, nós titulamos toda a solução. Ou seja, todo o ácido clorídrico que tinha sobrado foi titulado. Aqui eu até tive o cuidado de desenhar este Erlenmeyer mais pequenino, porque nós destes 100 ml retiramos 10 e foi estes 10 ml de solução que foram titulados. Então, quando compararmos o ácido clorídrico que foi titulado, ele é 10 vezes menos do que o ácido clorídrico que sobrou aqui do primeiro passo. Porque estamos a falar de 10 ml de um total de 100. Por fim, identifique o metal representado pela letra M, sabendo que foram gastos 17,64 ml de titulante. Vamos começar pelo fim. A reação é a mesma de há pouco. Isto aqui no segundo passo. Mais uma vez, não vou pôr aqui estados físicos. Então, quantidade de hidróxido há de ser os 0,05121 vezes o volume tem de estar em litros para bater certo com decímetro cúbico. (9,0334) vezes 10 levantado a menos 4 moles. No ponto de equivalência, isto bate certo com o ácido clorídrico que foi titulado. Já o ácido clorídrico que sobrou da primeira reação que não reagiu, ou que sobra, ou o resto, como queiram, há de ser 10 vezes superior a este. Reparem, 10 ml de um total de 100. Que dá um valor parecido, mas está com o 10 levantado a menos 3. É 10 vezes maior. Já agora, e mais uma vez, nós temos os valores todos com 4 algarismos significativos, logo cálculos intermédios com 5 e depois resultado final com 4. Tal como há pouco podemos calcular a quantidade de ácido clorídrico inicial, aquela que nós adicionamos ali inicialmente, temos a concentração e o volume. Volume que não pode estar em mililitros, tem de estar em litros. Do passo anterior, nós sabemos o HCl que não reagiu no primeiro passo.
Logo, podemos saber a quantidade de ácido que reagiu. É o inicial menos este. O que dá 0,03097. Este ácido clorídrico reagiu em que reação? Que reação é que se deu aqui no primeiro passo? É uma neutralização, mais uma vez. Reparem que a carga deste íon terá de ser necessariamente 2 mais. Ao termos então aqui 2 íons hidróxido, vamos precisar de 2 de ácido clorídrico. E aqui, parecido com aquilo que tínhamos há pouco. Agora, 2 de água. Temos aqui a reação devidamente acertada. E tomem atenção. Proporção de 1 para 2. Logo, a quantidade que nós tínhamos deste hidróxido há de ser metade deste valor. Zero vírgula zero 15,484 moles. Passo seguinte. Este sim, um pouco diferente daquilo que fizemos há pouco. Nós sabemos que massa molar é massa sobre quantidade de matéria. E eu tenho esses dois valores. Por isso, eu posso saber a massa molar desta substância. Massa 0,9030. Aqui 0,0. E vou considerar este o meu valor final, por isso vou arredondar com 4 algarismos significativos. 31 gramas por mol. Este 58,31 como é calculado? Bem, é massa atómica relativa de M e leva 2 íons hidróxido. O oxigênio é 16, o hidrogênio 1,01. Resolvendo isto em ordem AM, vamos ficar com 24,29, ali bem próximo dos 24,31 que são do magnésio. E já agora, isto é uma massa atómica relativa, logo não tem unidades. Tirando aqui algumas nuances, este exercício foi muito parecido com o anterior. Determinou-se a quantidade de hidróxido que reagiu aqui na reação de neutralização. Com isso, soubemos também a quantidade de HCl que foi efetivamente titulada, que neste caso não batia certo com aquela que tínhamos como sobrante aqui da primeira reação. De seguida, calculamos
a quantidade de HCl inicial e, com isso, chegámos à quantidade que reagiu. Nós tínhamos a massa que reagiu, com isso calculamos a massa atómica e, sabendo então a massa atómica relativa do oxigênio e do hidrogênio, ficou apenas como incógnita a do metal que era desconhecido e que ficámos a saber que era magnésio. Hei de continuar a trazer titulações aqui ao canal, por isso fiquem atentos e para que não percam nada, aconselho a que façam a subscrição do mesmo e ativem também as notificações. Podem deixar também um like neste vídeo. Da minha parte, beijinhos, abraços e apertos de mão.